A nossa equipe vai apresentar o trabalho referente à C1. Nós somos compostos, a nossa equipe é composta por 5 integrantes, porém o Tony, teve uma baixa na família e ele não pôde estar presente nesse momento da gravação. Bem, Bom, nosso trabalho, né, que vai ser apresentado, foi desenvolvido pela disciplina de planejamento regional do 8º período do curso de arquitetura e urbanismo, né? Então, esse trabalho ele foi desenvolvido em 3 etapas. Primeira etapa, né, é onde nós analisamos uma região, definimos uma região conforme o nosso conhecimento adquirido durante o curso, né? A segunda etapa, a gente utilizou, né, a teoria clássica, né, que é onde nós escolhemos cidade e região, né, o que mais se encaixaria, e nós analisamos, né, algumas categorias. Depois temos a terceira, né, que é a teoria contemporânea do autor Milton Santos, né, então, e no final dessas teorias, nós vamos juntar essas 3 e definir uma só região, né, comprovando através de dados, pesquisas e fontes, então, assim que nós elaboramos, né. Em relação, né, à nossa contextualização, primeiramente, nós definimos a área que vai de Barra Velha, desde o norte, de Gaspar e até São João Batista ao sudeste e Tijucas no sul, né. Nós delimitamos essa primeira área devido em relação também à economia, em relação à morfologia, os morros, que foi essa pré-análise, né. Na segunda experimentação, né, que é da cidade e região, né, a gente vê que o autor coloca em relação à primeira vertente, o que acontece? É que tem um contraste em relação ao o campo e a cidade, né, onde o campo é visto como atraso e a cidade como desenvolvimento. Mas, na verdade, na segunda vertente, né, ela mostra que né, o campo, na verdade, ele é praticamente o produtor, né, o grande produtor, onde ele gera essa riqueza, só que, na verdade, toda essa riqueza que é gerada nele, ela é toda investida na cidade, né? Então, que acaba tendo essa vitória da cidade sobre o campo, que sendo uma grande indústria, né? E a terceira é sobre o Milton Santos, né? Que a gente vai trazer algo mais próximo do que a gente vive hoje. Na primeira experimentação, a gente apresenta 2 mapas. O primeiro mapa de aspectos, morfológicos e o segundo mapa dos aspectos econômicos. No segundo mapa de aspectos econômicos, a gente, analisou identificou, na verdade, as principais atividades, relacionadas a cada região. Então, no primeiro mapa, a gente dividiu, o limite de uma região, através das morrarias, né, os rios existentes, né, então a gente também delimitou o percurso, mostrou, na verdade, o percurso mais utilizado entre as regiões e como que elas se relacionam de acordo com, os aspectos, morfológicos e físicos, né. Então, a principal atividade, o nosso principal foco do trabalho é analisar a região aqui de Balneário Camboriú, então a gente identifica uma atividade econômica muito forte no setor imobiliário e juntamente com o setor, de importação e exportação presentes em Navegantes e também, a indústria de Porto Belo, na região de Tijucas. Então essas foram as principais análises feitas nessa, experimentação, sensível. Bem,
Em relação à segunda experimentação, que é a teoria clássica, né, nós vamos mostrar aqui a tabela de pesquisa, como nós organizamos. Nós utilizamos, né, as 5 categorias, conforme o texto descreve, né, que a primeira delas seria a atração urbana sobre a população regional, né, que é onde a gente vai trabalhar com relação às migrações. A segunda, que é a comercialização pela cidade de produtos locais, que é onde a gente vai trabalhar com os setores econômicos mais fortes, né, a terceira, que é a drenagem urbana da renda fundiária, que é onde a gente teria que buscar em relação ao consumo dos proprietários citadinos, né, no caso, os produtores que vivem nas cidades, né. A terceira, a quarta, que é a distribuição pela cidade de investimentos e trabalho, né, que é onde a gente trabalhou com o PIB, né, o PIB por setor. A quinta, que é a distribuição de bens e serviços, né, que é onde a gente buscou a forma de organização, né, e também essa teoria da hierarquia, né, que também entra o outro ator, Chris Saller, que vai falar disso. Aqui do lado temos os municípios que foram analisados. Nós analisamos os municípios da mesorregião, né, para ter a gente queria ter um dado mais abrangente, assim, que a gente definisse uma região, porque em relação ao campo, a gente pensou que o campo ele seria um pouco mais distante, então por isso que a gente analisou bem essas cidades, né, em torno de 55 cidades. Então, para uma análise mais completa, a gente se baseou nessas 55 cidades e a gente reuniu os dados delas para fazer uma análise da macro-região da nossa delimitação ali onde a gente escolheu. Então, obviamente, a gente, nessa etapa, a gente pesquisou várias cidades que não estão dentro daquele contexto ali que a gente delimitou, mas a gente sentiu a necessidade para justamente pegar esses dados e comparar o porquê que Balneário ali se destaca como a cidade-região. Aqui a gente tem um mapa de natalidade de 2000 e 2010. A gente conseguiu fazer uma comparação e a gente percebeu que ele se manteve estável. Pode passar. Aqui já... Na verdade, a natalidade, ela teve um aumento. Esse mapa que a gente está analisando agora é a mortalidade. A mortalidade, ela se manteve estável. Pulou? Não, Vou só pausar. Tá, eu estou na natalidade. Aqui a gente tem o mapa da natalidade de 2000 e 2010, a gente conseguiu fazer a análise e a gente viu que ele teve um aumento. No mapa de mortalidade, a gente também fez a comparação de 2000 e 2010, que ele se manteve estável. A gente fez a análise também da migração, do mesmo período de prazo, de 10 anos, e a migração a gente viu que a população está indo mais para Balneário Camboriú. No nosso mapa populacional do censo de 2010, a gente percebe pelo IBGE que a cidade mais populosa é primeiramente Blumenau, depois de Balneário Camboriú, Itajaí e Brusque. A taxa do crescimento populacional, Balneário continua sendo a cidade que mais tem se desenvolvido. No movimento pendular e migração, as cidades que mais exercem atração é Balneário Camboriú, Itajaí e Blumenau. Sobre a exportação, nós analisamos, então, exportação e importação 2020. A gente percebeu que na região de Itajaí o volume de importação e exportação é muito grande, tanto em Itajaí quanto Navegantes, pela presença do porto nas duas cidades.
nós analisamos também a concentração de empresas e o setor que mais predomina nessas cidades. Então, a concentração maior a gente percebeu na cidade de Blumenau, depois Itajaí e Balneário, e o setor que mais se destacou foi o terciário, que é o de comércio e serviços, o que nos leva a pensar que essas cidades elas investem bastante nesse setor. Sobre a drenagem urbana da renda fundiária, nós encontramos dados insuficientes, não conseguimos provar aqui com dados, com tabelas, mas a gente achou que as transações do mercado imobiliário são importantes para a construção do nosso perfil. Então, a gente manteve esse dado até a nossa análise final, que foi a nossa matriz de estudo. Mas aqui, em dados, a gente não conseguiu demonstrar essa categoria. A distribuição pela cidade de investimentos e trabalho. Aqui, pelo que a gente pode ver no PIB per capita, as cidades que mais se destacam, então, são Itajaí. Uma delas é Itajaí e algumas do entorno. E a gente pode perceber também que o PIB do setor terciário, ele é mais nas cidades do entorno, né, de Itajaí, de Balneário, e na cidade de... Desculpa. O PIB do setor terciário é mais forte na região de Itajaí e Balneário, que é o que a gente já analisou anteriormente, e o PIB do setor primário quase não se destaca nesses municípios, e o do secundário ele também vem bem forte. A média salarial e poder aquisitivo, a gente percebeu que na região de Blumenau, Itajaí, Balneário, ele tem um PIB bastante elevado em comparação às outras cidades. Isso acho que tem muito a ver sobre a qualidade dos serviços que essas cidades proporcionam, né? Concentração do número de empresas e por setor predominante, é como a gente já viu lá em cima, que o setor terciário é o que mais predomina, né, nessas cidades que a gente está analisando. E a gente percebe também uma concentração muito grande de empresas em Blumenau, Gaspar, Itajaí, Balneário, e Balneário tem se destacado bastante também no setor terciário, que é o que a gente pode ver aqui nesse gráfico. Bom, terceira experimentação, né, que é a teoria contemporânea de mutações, as categorias, né, que nós colocamos conforme o autor, né, que seria um processo, que é toda a ação, que ela resulta em qualquer conceito e tempo, assim, tipo, é uma continuidade de mudança, resumindo. A forma, que é o aspecto que a gente tem mais visível, né, que ela pode não abranger mais de alguma função. A função, ela vai sugerir uma tarefa ou atividade que se espera dessa forma, né. A estrutura, ela é a injunção de todas as demais, né, então, que vai fazer essa inter-relação de todas as partes de um todo, né. Então, nós analisamos conforme, né, essas categorias, o histórico da evolução da região, as áreas de vulnerabilidade, né, em relação à topografia, hidrografia, densidades, né, nós mapeamos os equipamentos e também trabalhamos com os modais, evolução, e os municípios que analisamos, né, continuaram sendo os mesmos, né, para a gente poder sobrepor essas análises. Em relação, né, ao processo, né, que vai trabalhar com histórico e evolução da região, né, então aqui nós pegamos 3 mapas pelo Google Earth mesmo, né, e a gente nota que no ano de 1987, né, e o contraste que se tem em relação a 2007 e muito mais ainda em 2021, sobre o crescimento urbano, né, desses municípios. No caso, nós mostramos mais a região que focamos mais nessa região, porque é onde nós estamos trabalhando mesmo, né, que seria Balneário, Itajaí, Navegantes, né, Itapema. Então, a gente vê esse longo de todos esses anos. Aqui nós temos o mapa do índice, né, de vulnerabilidade social de 2000 e de 2010, né? Então, a gente vê centrada, né, em parte, no meio oeste, mas também é forte em parte do litoral, né? E já em 2010, se a gente comparar pelo valor, né, a gente viu que deu
uma baixada, mas essas áreas, raramente uma ou outra, assim, teve uma melhora, uma grande melhora, né? Mas Balneário foi uma das que mais teve melhoras. Sobre o índice de desenvolvimento humano, né? A gente vê que a região, né, de Blumenau, né, e cidades do entorno, e Itajaí são os que mais têm o índice elevado, né, de desenvolvimento. Também temos algumas outras cidades, né, para o meio oeste, mas a gente vê que as mais próximas em si realmente é no litoral. Bem, aqui eu gostaria de só pontuar uma questão. No início, a gente a gente iniciou com aquela região de Tijucas, a Barra Velha e Gaspar e São João Batista, e depois a gente analisou o macro, e agora, quando a gente chegou no índice de desenvolvimento humano, a gente viu que existem, nessa região que a gente está mostrando aqui, existam pelo menos três micro-regiões que se destacam. Então, ali na região de Itajaí e Balneário, a gente entendeu que aquilo dali é uma cidade-região. Ali na região de Blumenau, Blumenau é a cidade-região daquele espaço, e mais um pouco ali em Rio do Sul, mais para oeste, é outra cidade-região. Então, a gente, nesse processo, né, nessa etapa, a gente identificou que na região do Vale do Itajaí existem 3 fortes fatores para cidade e região. Então, de novo, Balneário Camboriú com Itajaí e Brusque, Blumenau e o Rio do Sul. Em relação à forma, né? Então, nós mostramos o mapa do uso do solo, que é onde vão ter as manchas que tem os principais, a área urbana, né, que está em cinza, né? Temos também as pastagens, as lavouras, então, os demais usos diversificados, né? E a gente nota como o litoral é totalmente ocupado, né? E como está bem distribuído, principalmente as lavouras, né, e as pastagens no decorrer dessa mesma região. E embaixo nós temos os aglomerados rurais, que são os pequenos pontos vermelhos também, que estão bem distribuídos. Em relação à topografia, né, a gente vê que essa configuração, né, das planícies, que seriam essas áreas mais ocupadas, né, ela se torna mais plana, né, na parte do litoral, e conforme iniciando, né, vai surgindo a Serra do Mar, né, que ela tem em torno de 1,5 quilômetros, e é onde vão ter mais essas áreas de pastagens, né? Também vimos a hidrografia, né? Então, a gente sabe que em relação, né, ao porto, né, também aqui é uma região que traz muito migrantes, né? É justamente essa abrangência, né, também dos rios aqui na região, né, em geral. Mas o porto é o que mais tem essa evidência, né? A gente também analisou nessa região, nessa questão da hidrografia, a gente correlaciona ela com os hábitos do homem. Então, por onde o rio passa, existe praticamente um percurso humano. Então, a gente identificou, e isso foi muito claro para a gente. Outro ponto importante do porquê que a região leste, né, litorânea, ela se destaca mais, justamente por conta dessa facilidade da comercialização pelo mar. Então, a gente já tem uma cultura de milênios de anos, né, e isso parece bobo, mas isso é uma coisa que ela está tá escondida ali, mas isso é o que mais move, né?
Então, claro, o Brasil, ele tem uma forte evidência dessa comercialização por mar e por rodovia. Então, onde se encontra a maior junção dessas economias, se encontra na região leste, e a gente identificou muito bem esses pontos. Bem, passando para a função, aqui a gente tem a densidade do mapa de calor, então onde mais existem fator econômico. Alguém quer complementar aqui? A gente nota, né, cidade, mapa de calor, são as maiores cidades, né, a gente pode se dizer, e a gente também nota como que esse ponto está muito mais evidenciado nessa área de Balneário, Camboriú, Itajaí, né, como a gente conhece essa região, então a gente sabe que tem essa densidade justamente pelo elevados gabaritos, né, então isso, em toda a infraestrutura também que essas cidades oferecem. Então, isso mostra essa grande influência e também essa grande busca, né? Aqui de novo, mas a presença dos equipamentos, né? Então, onde eles mais são, eles mais se evidenciam. Aqui a gente pegou equipamentos de saúde e equipamentos religiosos. Aqui são as centrais de distribuição de energia e os aeroportos e aeródromos e as redes rodoviárias, né? Aqui a gente pegou os tipos de modais aqui, a gente pega os dados do uso de ônibus na região, o uso de automóveis também, e aqui da estrutura. Alguém quer complementar? A estrutura, então, o que a gente definiu, né? Nós juntamos, analisando tudo o que já foi mostrado, né, em relação à estrutura, que ela é a junção de tudo. Então, a gente quis mostrar, né, como principal, a BR-101, né, nessa parte de balneário, né, a gente viu que tanto no ano de 2000 quanto no ano de 2020, ela não tem uma alteração, assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa estrutura, ela tem toda essa junção de todos esses elementos, tanto que ela é algo que fica, dura por mais tempo, pode-se dizer. Então, por isso que nós analisamos os equipamentos, por isso que nós analisamos em relação à mobilidade, porque esses são elementos que, a gente analisando com o urbanismo, né, com toda a região, cidade, são os elementos que vão ficar, são os elementos que eles vão se estruturar. Então, eles podem sofrer algumas alterações, mas eles não vão ser criados do zero. Então, é isso que mostra, né, que a gente vai evoluindo através do que já era existente. Então, resumindo, a estrutura e vai juntar com as atividades, com tudo isso se relaciona. Não tem como a gente analisar cada uma assim, eliminando outra etapa. Então, outro ponto que a gente identificou é que a região aqui do leste, né, principalmente aqui da área de Balneário Camboriú, ela cada vez mais vai aumentar o seu fator econômico, né? Então, a gente percebe já desde lá do início uma crescente muito forte para essa região, né? Então, com esse processo migratório para essa região, a gente percebe também que existem vários fatores conectados a isso. Então, o nosso entendimento, a gente vai até comentar um pouquinho mais para frente, mas o nosso entendimento do que é a cidade-região é justamente esse fato de várias, da junção de vários fatores ligado a esse processo.
Aí aqui a gente tem a síntese de experimentação, onde que mais se destaca é ali o índice de desenvolvimento humano, com as taxas de crescimento total, com o setor econômico, com a evolução da forma urbana e a densidade por quilômetro quadrado. Aí também ali a gente tem a evolução da forma urbana e a feição da hidrografia. Então, esses foram os pontos que mais foram fortes, né? O maior grau de influência são esses pontos aqui apresentados. Selma, você quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que a gente pode mostrar o próximo, que daí fica mais claro. Ok. Aí, após fazer essa matriz de análise, então, entre grau de dependência e grau de influência, nós extraímos, então, o diagrama de motricidade e dependência, onde a gente pode explicar as variáveis que explicam o que a gente está querendo demonstrar na nossa região, as variáveis de ligação, as variáveis autônomas e as variáveis de resultado. Então, nas explicativas, a gente chegou à conclusão que o índice de desenvolvimento humano explica bem essa região, junto com a feição da hidrografia. Mas o que agrega a elas, a gente trouxe junto também, que é a taxa de crescimento, migração definitiva, importação, exportação e a topografia. As variáveis de ligação, então, a gente elencou ali pelos resultados a evolução da forma urbana, e junto com ela tudo que compõe o que agrega essa influência, que seria a taxa de crescimento, migração definitiva, a feição da hidrografia, a topografia e a densidade. As variáveis autônomas, então, são a média salarial e o PIB per capita, e junto com elas o que trouxe também foi a taxa de crescimento total. E as variáveis de resultado, que são a densidade e a taxa de crescimento total. Aí, junto com elas, a gente trouxe a taxa de crescimento, a média salarial, IDH e a evolução da forma. Aí, a partir dessas variáveis, então, a gente elaborou esse diagrama de motricidade. Bem, então, essa é a nossa conclusão pro trabalho. Então, esse foi o resultado analisado. Aqui a gente adicionou ali Blumenau, mas com o decorrer do trabalho, né, por conta do índice de desenvolvimento humano, a gente chegou àquela conclusão que, na verdade, a cidade-região não vai até Blumenau. O Gaspar, ele fica entre a cidade-região de Blumenau e de Balneário Camboriú. Bem, é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada.